Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta e forma de live. E o tema de hoje será a saúde mental das mães solo. Você sabe o que é isso? Boa noite, tudo bem? Obrigada por estarem aqui. Vão me dando um ok do som, a imagem. Boa noite, tudo bem? Que bom que você está bem depois da sessão. Boa noite. Vamos começar a falar sobre esse tema. Você é ou conhece alguma mãe solo? Então, são mães que criam seus filhos sem a ajuda de um parceiro, de alguém nesse processo. Boa noite. E isso é um assunto que tem aparecido muito aqui no consultório e boa noite, eu tenho observado a quantidade que tem aparecido de mães que são mães solo e o que elas vêm enfrentando nos últimos tempos e principalmente em relação à questão da saúde mental. Então, eu estava até dando uma olhada hoje, agora à tarde, no censo, de questões de quantidade. Quantas mães? E no Brasil tem aumentado cada vez mais. Inclusive, crianças que não têm nem o nome, do pai no registro. E as mães, o que elas vêm enfrentando nos últimos tempos em relação a isso? Então, é uma sobrecarga muito grande para essas mulheres. Ah, mas Débora, significa que toda mãe solo vão enfrentar algum problema, de saúde mental? Ah, eu sou mãe solo e estou bem, Às vezes as mulheres podem pensar assim, e será que eu posso enfrentar alguma coisa? Posso passar por algum problema? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que algumas mães podem sim enfrentar essa sobrecarga e a dificuldade desse processo, que com certeza não é um processo fácil. E para começar, vamos pensar o que essas mulheres enfrentam quando elas entram nesse processo de criar os seus filhos sozinhas. Por que estão? Foi o quê? Foi um divórcio? Então, se é um divórcio, na maioria dos casos, meio que a pessoa às vezes não quer, mas ela já fica esperando, nós não estamos dando certo, estamos brigando muito, e aí você começa a entender que pode acontecer um divórcio, seja porque ela solicitou, ou seja porque o companheiro acabou solicitando esse divórcio. E agora imagina aquelas mães que ficam mãe solo por conta de que ficou viúva. Então, por exemplo, ontem mesmo eu estava conversando com uma paciente que ela enfrentou esse processo alguns anos atrás, e aí eu perguntando para ela, quando você ficou viúva, como que foi esse processo para você? Qual que foi o seu maior desafio? E aí ela falou, Débora, o meu maior desafio nessa época, primeiro, que foi por uma morte repentina. Então, não foi um processo de adoecimento, que você também meio que esperava, a mulher vai ficar viúva ou não vai. Foi um acidente e foi de uma hora para outra. E aí ela relatou para mim, o que eu mais tive, o que mais me impactou naquele momento o financeiro. Como que vai ser agora? Como que eu vou criar essa filha sozinha? Como que vai ser esse processo? Então, essa mãe, ela tinha um companheiro que estava ali ajudando nesse processo e, de repente, ela se viu sozinha nessa situação. Agora, você imagina, como que é? E agora? O que eu faço? Como que vai ser? Então, esse também já é outro caso. Então, aquela que passou pelo divórcio vai ter certo tipo de demanda, e a que passou, por exemplo, ficou viúva de uma forma repentina, provavelmente a saúde mental vai estar de outra forma. E também temos mães que são mães por questão de produção independente mesmo, foi uma decisão delas, mas também pode enfrentar alguma dificuldade. E o que eu vejo aqui, na maioria também, no consultório, em relação a sintomas. Então, tem muitas mães que chegam aqui ansiosas, num quadro de depressão, crises de pânico, as mães que às vezes ficam muito frustradas
por às vezes esperar que vão ter alguma rede de apoio e às vezes na hora mesmo não acontece. Então são mães que muitas vezes precisam enfrentar muitos medos. Tem mães que falam da questão de o estresse, a sobrecarga. Tem mães que falam da questão também do medo de serem julgadas. Então imagina, tá passando por todo esse processo e ainda ter a preocupação de ser julgada pela sociedade, porque a sociedade criou um padrão de que tem que ser assim. Mas tá, existe esse padrão? Não existe? Mas além de um padrão que as pessoas acabaram criando, não é interessante também nós pensarmos no apoio que essas mães precisam? O que elas realmente estão precisando nesse momento? Como que é esse processo para elas? Quando elas se veem sozinhas criando seus filhos, por que também não tentar acolher e entender o que elas realmente estão passando, além de julgar, além de falar alguma coisa? Porque é tão fácil, né? Você falar da vida do outro, você dar palpite, é difícil às vezes você expor a vida, às vezes até aqui nas redes sociais, às vezes você expõe alguma coisa da sua vida e aí eu fico perguntando, eu falo, nossa, mas em que momento que você expôs aquela situação, mas que você também permitiu que o outro tivesse o direito de falar alguma coisa, de querer intrometer na sua vida? Então hoje em dia também tem muito isso, né, das pessoas muitas vezes não estão preocupadas em ajudar, em querer saber o que está precisando, mas em apontar, em falar, em dar um monte de palpite, que você não deveria fazer assim, tem que fazer assim. Mas o que realmente essa mãe está precisando? Como que está essa saúde mental? Você já imaginou a quantidade de coisas que está passando na cabeça dela? Ela precisa de quê? De um apoio financeiro? De que você fique um pouquinho com o filho dela para ela resolver alguma coisa? Precisa de um abraço? Precisa de algum apoio profissional que você possa indicar? Ou você é o profissional que pode ajudar? Como que é esse processo? Qual que é realmente a sua preocupação? E você que é mãe, o que você precisa de ajuda? Você já pediu ajuda também? Porque às vezes, né, nós mulheres temos muito essa capacidade de querer abraçar o mundo, de dizer que somos super poderosas e que eu consigo, que vai dar certo, eu vou dar conta. Mas e a sua saúde? Como que tá ficando? Porque eu falo isso muito para as minhas pacientes que são mães solo. Elas, não posso fazer isso. Muitas vezes mandam mensagem, eu quero marcar um horário. Aí depois, não, eu tenho que fazer outra coisa. Aí eu falo, tá, mas você está desmarcando por quê? Realmente é alguma coisa que é importante ou você está de novo abrindo mão, né, do seu bem-estar? E aí eu falo, você acha que adianta o quê? Você querer cuidar, né, de seu filho, de seus filhos, mas você não se cuidar? Você já parou para pensar que se você vier a faltar, se você ficar doente, se precisar ficar internada, quem é que vai dar esse suporte? Então não é melhor você se cuidar, às vezes tirar uma hora aí no seu mês que seja para você parar um momento, para você se cuidar do que você precisar e ficar internada? Então precisa também cair essa ficha desse autocuidado, como que é importante, né? Essas mães também precisam. E muitas das vezes comentam, nossa, Débora, eu achei que eu ia ter o suporte de tal pessoa, né? Pessoas da minha família. E muitas vezes não tem na hora, né, do vamos ver ali, e agora, quem é que vai me ajudar? Não é sempre que tem esse apoio. E essas mães que às vezes precisam, né, contar com amigos, pessoas que mal conheciam, mas que é o que tem naquele momento. Então imagina, uma mãe sozinha mesmo, sem uma rede de apoio, como que é essa sobrecarga para ela? Também já teve pacientes que comentaram isso. Débora, você sabia que também é muito difícil a questão de emprego? Porque elas falam que eu já fui fazer entrevista em alguns lugares e a pessoa, antes de olhar o meu currículo, de saber das minhas habilidades, das minhas competências, a primeira coisa que pergunta, você tem filho? Você tem alguém para deixar seu filho? Tem alguma rede de apoio? Se seu filho ficar doente, quem é que vai socorrer? Então, assim, eu entendo, né, a questão da empresa, como que vai ser, se essa mulher parar, mas a pessoa perguntar isso antes mesmo de conversar sobre aquele currículo, de saber o que essa pessoa tem para acrescentar na empresa. E aí imagina, né?
você do outro lado aí precisando de um emprego, seu filho ali passando necessidade, você não sabe mais o que fazer e ainda ter que enfrentar esse tipo de situação. Então eu escuto muito isso aqui no consultório, são coisas assim que nós que não estamos passando por isso, nem imaginamos o que essas mães estão enfrentando, o que elas precisam de ajuda. Então as pacientes que chegam aqui, que me procuram nesse processo, o que eu vou procurar ajudá-las? Eu vou entender o que elas estão precisando naquele momento. Então tem umas que eu até brinco, que eu falo assim, acho que você está precisando só deitar aí um pouquinho e dormir, né? É quase isso, porque não tirou esse momento para ela. Mas aí eu vou trabalhar o quê? Essa mãe está ansiosa, essa mãe está em uma depressão, muitas vezes ela está nessa depressão que não consegue se abrir, não consegue falar para ninguém, demora um tempão para poder pedir ajuda. Essa mãe tem alguma sobrecarga de física também, alguma coisa, apesar de estar falando aqui mais da parte mental, mas ela também sente alguma dor, ela passou por algum medo, né? Como eu estava dando um exemplo aí de mulheres que ficam viúvas de forma repentina, como que ela se sentiu naquele momento? Ela conseguiu viver esse luto do companheiro ou não teve nem esse tempo, porque tinha que pensar como que ia ser daqui para frente? Você imagina a carga que essas mulheres chegam aqui e muitas vezes sem apoio nenhum, é a primeira pessoa que ela está conseguindo se abrir aqui na sessão. E olha só, né? A quantidade de coisas que vão carregando e que precisam de ajuda. Como eu falei no início da live, para quem não estava, eu não estou falando que todas as mães solos vão passar por esses processos, não. Também tem mães solos aqui que não tem nada, vem mais de uma forma preventiva, como essa questão de autocuidado, mas tem a maioria chegam aqui mesmo com essa sobrecarga, precisando dessa ajuda, com certeza. E é isso, né, que eu preciso ajudar. Ou você que também está escutando essa live e veio alguém na sua cabeça, alguém que está passando por esse processo, então faça alguma coisa para ajudar, né, indique algo para ela fazer, seja um apoio, né, com psicólogos, seja... Ou essa mãe está precisando de procurar um médico para tomar uma medicação, porque o que ela está sentindo está num nível muito alto. Ou indique meu trabalho. Eu hoje faço atendimento tanto presencial quanto online. Então também tem aquelas mães que não conseguem vir até o consultório. E aí eu faço esse atendimento online também para poder ajudar no conforto do lar dela, de uma forma que ela não precisa às vezes sair, não precisa deixar seu filho com ninguém e precisa de ajuda. Então, falando essa questão de trabalho também, né, essas mães geralmente procuram por trabalhos mais flexíveis, às vezes fazer alguma coisa de casa, se possível, para que possam ficar mais tempo livres quando os filhos precisam. Tem muitas mães que me procuram para o atendimento dos filhos. Débora, meu filho está sentindo isso, aquilo. E aí a primeira coisa que eu pergunto, né, e você, como está? E aí pergunta, aí ela fala, eu sou mãe solo. Como que você enfrentou isso? Como que você está enfrentando isso? Então, muitas vezes eu sugiro a elas não o atendimento da criança, mas sim o atendimento delas, porque eu falo, né, principalmente até 7 anos de idade, é uma ligação tão forte entre mãe e filho que eu nem sei explicar, é muito forte. E aí hoje eu já entendi um pouco disso, mas aqui na prática eu vejo como que é muito forte de verdade, né? Então, às vezes tem crianças que eu começo a atender, chega um momento que eu falo, chega, já atendi essa criança, ela não está tendo resultado. E como que tá esse ambiente que ela está vivendo? Como que você está, né? Aí eu falo para o pai, para a mãe, mas nesse caso de hoje que eu estou falando das mães, solo. Então, como que você está enfrentando esse processo? Foi um divórcio? Foi muito difícil? Como que a criança está passando? E aí eu vou buscando isso e muitas vezes não é na criança que eu preciso cuidar. Eu preciso atender a mãe, porque se essa mãe não está bem, essa criança não vai sentir? A criança sente, né? Se a mãe está nervosa ou não. Tem muitas mães que falam, eu passei por um problema no trabalho, mas meu filho não sabe de nada não. Eu estou conseguindo disfarçar. Eu não falei nada em casa, o que eu estou comentando é só lá no trabalho mesmo. Será que seu filho não vê que você chegou diferente em casa? Seja num abraço, né? Aquelas pessoas que nós temos muito convívio, na hora que você dá aquele abraço, não é diferente quando a pessoa está passando por algum problema? Você não sente que tem alguma coisinha, opa, tem alguma coisa errada? Então, muitas vezes hoje eu já chego e falo, tem alguma coisa errada, você quer conversar sobre isso ou não?
Então, né, também deixar essa pessoa fique à vontade, se quer falar ou não tentar também ser invasivo, porque isso também não é o caminho. Mas olha a quantidade de coisas que nós podemos fazer para ajudar. Então, eu até estava pensando hoje, na hora que eu estava pensando o que eu ia falar com vocês sobre essa live, aí eu pensei que depois semana que vem eu chamei uma pessoa para fazer uma live aqui bem legal, depois eu conto para vocês, mas aí depois eu também vou trazer uma continuação desse tema, né, sobre as crianças, como que as crianças ficam nesse processo seja de separação dos pais, seja se o pai ou a mãe faleceram, como que é esse processo? Porque hoje o foco realmente são as mães, né, o que elas passam, como que elas ficam, essa sobrecarga. E tem muitas mães que viram e falam, Débora, eu não sabia, né? Já tive pacientes também que Débora não sabia fazer nada praticamente assim, de questão de controle financeiro do ambiente da nossa casa. E de repente eu fiquei viúva e tive que resolver tudo. Tinha uma criança para cuidar. Como que essa mãe fica num processo de perder esse companheiro, de ter que comandar tudo de uma hora para outra sem saber como fazer? Aí você imagina como é que fica realmente essa saúde mental dessa mãe, o que ela pode sentir, e muitas vezes, né, vai escondendo, você sempre, às vezes você manda só uma mensagem, não, eu tô ótima, tá tudo bem, porque você não tá tendo convívio, às vezes você não sabe o que ela tá passando, mas eu espero que vocês tenham entendido sobre essas coisas, esses processos, o que elas podem pensar, o que elas podem enfrentar. Se você é uma mãe solteira, se identificou, manda uma mensagem que eu vou te explicar melhor como que eu posso te ajudar nesse processo. Ou se você conhece alguém, termina essa live hoje, faça isso. Pega o telefone, faça uma ligação, mande uma mensagem por áudio para você também ouvir a voz da outra pessoa. Você está precisando de ajuda? Como é que tá? Como é que tá nesse processo? Porque às vezes a pessoa só precisa conversar, jogar para fora e já vai fazer toda a diferença na vida dessa mãe. Então é isso que eu queria falar com vocês aqui hoje, mostrar um pouquinho sobre o que as mães acabam trazendo aqui nas sessões, essas mães solo, o que elas enfrentam de dificuldade, muitas vezes, né, querem mostrar tão fortes por fora, mas por dentro elas estão precisando só de cuidado, só de um abraço, de uma atenção. Então faça isso hoje por alguém, ou se você está passando por isso, precisa de ajuda, pode entrar em contato. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo novamente. Semana que vem, então, já contei um pouquinho aí que eu vou trazer uma convidada aqui especial para falar de um tema bem interessante, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, fiquem de olho aí que logo eu vou divulgar qual será o tema da live da semana que vem. E amanhã também eu vou colocar o episódio lá no podcast Despertar da Saúde, o meu podcast, sobre esse tema de hoje também, tá bom? Obrigada, fiquem com Deus, um beijão e até semana que vem. Obrigada.